Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui na coletiva pós-jogo. Vamos ver o que o Carpini falou dessa vitória do São Paulo, suas escolhas para esse jogo de hoje. O time hoje conseguiu esse excelente resultado, 2-0, apesar do desempenho do time não ter sido um dos melhores, mas o resultado foi importante demais, 3 pontos. São Paulo estreando em casa, né, na Libertadores, já tinha estreado fora de casa, já tinha perdido hoje, estreado em casa, voltando a jogar, né, no Morumbi após, se não me engano, 2 anos, vitória importante. Vamos ver aqui a coletiva do Carpini, créditos e ESPN, link na descrição. Deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. Eu entendo em alguns momentos a chateação do torcedor, mas prefiro valorizar também o torcedor que nos empurrou e nos apoiou o tempo todo. Por mais que o torcedor está um pouco incomodado com algumas situações, e ele tem razão. Quase 50 mil pessoas, ou mais 50 mil pessoas no Morumbi, uma estreia de Libertadores, isso é maravilhoso. E a carga emocional para esse jogo ela era muito grande, né? Sabemos que a primeira fase é um tiro muito curto e não vencer hoje seria um resultado muito desastroso para a caminhada do São Paulo. Eu vejo que não vejo de maneira tão ruim o que nós apresentamos, visto que nós tentamos uma situação que não era essa com 3 zagueiros, nós tivemos que nos adaptarmos por mais uma lesão do Ferreira que nos pegou de surpresa ontem. Né? Então, é uma situação que as pessoas, às vezes, não fazem muita força. Né? Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, vivem o futebol, e entendem que você nunca vai ter jogada combinada, você vai ter o seu melhor se você não conseguir repetir. Eu acredito no futebol de repetição, de continuidade de ideias. E, às vezes, as pessoas esperassem que aqui chegaria esse momento de não ter o resultado e fim do ciclo. E eu acredito no futebol de continuidade, eu estou vendo que a diretoria do São Paulo também pensa dessa maneira, e principalmente o meu grupo. Hoje, com tamanhas as dificuldades, eu trouxe até aqui numa colinha, eu sei que isso aqui não representa nada, o que representa são os 3 pontos. Se eu não tivesse pontuado, talvez eu nem compartilharia disso aqui com vocês, mas eu só queria relembrar algumas coisas. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29, nós tivemos 26 finalizações contra 6, nós tivemos 8 chances de gol contra 0. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor, que voltou hoje. Então, de 12 atletas do meu grupo, como é que a gente vai ter continuidade, como é que a gente vai ter jogada combinada, como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, porque eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo num balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. Carpini, tudo bem? 2 questões rápidas, por favor. A primeira eu gostaria de saber sobre os 3 zagueiros. Como você disse, o torcedor ele entende que quando o técnico entra com 3 zagueiros em casa contra o Cobressal, o time está mais defensivo, e não necessariamente é isso, né? Mas muito torcedor reclamou disso. O São Paulo, ele jogaria, se o Ferreirinha não tivesse machucado, o São Paulo também jogaria com os 3 zagueiros, primeira questão. E a segunda, o Rames, ele dá o passe para o Caleri, o cruzamento, que o Caleri escora para o meio da área, sai um gol, e depois ele dá um passe entre linhas ali para o Igor Vinícius, né, que faz a jogada do segundo gol também. O Rames Rodrigues, na condição que ele está hoje, jogando 65 minutos contra o Tadieres, 90 minutos, né, foi substituído, mas jogou os 90 minutos. Você já enxerga o Rames Rodrigues? 100% ele não vai estar, ele não está ainda. Mas como um titular do São Paulo hoje, ou próximo dessa condição? Eu acho difícil falar isso agora, né? A gente precisa... Vamos ver o pós, como o Rames se apresenta amanhã. A gente sabe que hoje ele passou um pouco
do limite. Nós tivemos uma conversa muito bacana. Ontem ele me procurou para a gente conversar e se dispôs a fazer o que ele fez. Eu acho isso fantástico. Isso mostra o quanto, acho que pela primeira vez eu sinto verdadeiramente o controle do grupo, como eu tenho esses caras do meu lado e eles me dão esse respaldo. A aceitação às ideias ela é cada vez mais aflorada. Claro que isso aqui que eu falei para vocês cria uma dificuldade muito grande, né? Às vezes eu também ouvi algumas coisas e vou voltar na questão dos 3 zagueiros. A gente fala, pô, mas era um trabalho já encaminhado do Dorival, e realmente era um bom trabalho, um trabalho vitorioso de Copa do Brasil, que também teve suas dificuldades, que venceu só um jogo fora de casa, e que toda conquista, ela é uma reformulação, assim como todo insucesso. Então é um processo de reformulação, é um processo de novas ideias, é um processo de reconstrução, e eu digo isso para os atletas, se a gente fizer as mesmas coisas, talvez a gente não tenha os mesmos resultados, a gente precisa fazer um pouco mais, e é nisso que eu tenho trabalhado muito no meu dia a dia, nessas conversas. Eu discordo que 3 zagueiros seja uma condição de se defender. Nós respeitamos o Cobressal como nós respeitamos, com esses números aqui e conquistando a vitória. Claro que em alguns momentos o nervosismo e a ansiedade por querer a vitória possa ter atrapalhado um pouco, e eu concordo com vocês. Houveram erros, claro que houveram. Houve, na verdade, não existe, né? Houve, e já aconteceu a gente não ter tanto tempo para trabalhar nessa formação. Dessa maneira, com 3 zagueiros, a gente consegue ter amplitude pelos lados, dar mais profundidade. O Ferreira, que ia treinar, na verdade que treinou e que jogaria na função do Michel, não seria o Michel. O Michel também ali fez uma função de ala, pois é um atacante, um meio, um segundo volante, faz várias funções. Então nós conseguimos, na ideia nossa de ter profundidade, de protegemos um pouco mais as transições do Cobressal, que era o esperado para esse jogo, em cima de tudo que nós trabalhamos do adversário e vimos do adversário, né, de jogadores rápidos, de velocidade, jogar no nosso erro, como alguns adversários têm feito com São Paulo, né? Então nós tentamos controlar alguns erros que vinham sendo recorrentes na nossa linha de defesa. Então eu acho que quantos clubes você vê hoje no futebol brasileiro e fora do país que jogam com 3 zagueiros e não são defensivos? Eu acho que os comportamentos, o Ferrarese, o Diego jogando muito dentro do campo do adversário, claro que são situações que você precisa ter tempo, precisa trabalhar, e o meu sonho é ter todos os atletas à disposição um dia. É isso que eu espero, que a gente possa colocar essas ideias, ter essas variações para a gente poder entregar aquilo que for melhor para o torcedor e que o torcedor espera de nós. E a gente espera a cada rodada evoluir e entregar o melhor para esse torcedor que merece muito e nos apoia demais. Carpini, você tocou aí várias vezes sobre as lesões, né? Diante de tantos problemas, qual é o diagnóstico interno com relação a essas lesões? Porque tem o trauma, evidentemente, que vocês não controlam, mas existem as lesões musculares também. O Caleri, nessa daí, queria que você respondesse essa. O Caleri jogou no sacrifício e para tentar achar um time considerado titular, você falou sobre repetição. Você acha que você teve que esticar a corda em determinados momentos? Não, de maneira nenhuma, mesmo porque daqui a pouco a gente vai dizer que o trabalho que tenha feito as lesões, né? E esse problema do São Paulo, acho que já vem uns 4 anos. Você acompanha o São Paulo há bastante tempo, você sabe, isso é recorrente. É um problema que a gente precisa sim resolver internamente, todos os departamentos assumirem a sua responsabilidade, isso nós já estamos fazendo. Tivemos reuniões internas ontem, antes de ontem, teremos outra amanhã, porque algo precisa ser feito, a gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos e sobrecarrega a responsabilidade em cima dos atletas. Primeiro em mim, porque eu sou o comandante e prefiro que seja assim, que a responsabilidade ela é minha, depois deles. Mas a gente precisa dividir, principalmente com esses casos. E se eu te pegar todos esses dados aqui, muitos desses daqui não foram muscular. O Moreira é um caso que há um tempo ele já vem com essa recidiva, não é de esticar a corda e do trabalho. Luiz Gustavo vinha já com uma situação de um tendão que já não foi a primeira vez que ele sentiu. O Nestor, quando eu cheguei aqui, ele já vinha de uma cirurgia. O Lucas, o Rato e o Rafinha, foi uma lesão de fratura. Então, se você pegar um balanço aqui, o Negruti machucou na base, não foi com nós. Nós descemos para jogar, para dar hit, para ele estar conosco. Então, se você pegar um balanço positivo não, um balanço de lesões, não foram tantas lesões musculares. Não é o trabalho, não é a carga de trabalho, porque o nosso fisiologista é o mesmo, os preparadores físicos da casa são os mesmos, e o trabalho, o estímulo, sim, esse é um pouco diferente. Eu quero um time de mais intensidade, eu quero um time um pouco mais competitivo. Talvez isso possa, mudanças de comportamentos possam, quando altera-se os estímulos, requer uma adaptação. O Caleri só jogou porque é o Caleri. Entendeu? André, boa noite.
Seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, em pouco tempo que você chegou ao clube, e a gente não acompanha o dia a dia, então a gente não tem uma noção muito grande do que acontece internamente, mas externamente parece que você se adaptou muito bem ao clube, ao time, e à maneira como o Carpini te coloca no jogo também, hoje jogando junto com o Calleri, não substituindo o Calleri. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua adaptação e como tem sido esses trabalhos. Carpini falou sobre conversas que vocês tiveram também nos últimos dias, queria que você passasse um pouquinho para a gente com relação a isso. Boa noite. Primeiro destacar essa entrega da equipe durante todo o jogo. Acho que isso é fundamental, isso foi visível, né? Um jogo completamente truncado, onde a equipe teve que esperar para poder achar os espaços e na hora certa os espaços vezes para a gente poder sair daqui com a vitória. Foi muito fácil se adaptar a esse grupo, a esse clube. É um grupo maravilhoso, é um grupo de pessoas com caráter que trabalham muito e eu me identifico com isso. Eu sempre falei, acho que eu disse isso na minha entrevista quando eu cheguei. É um grupo com a mentalidade de campeão e eu vim para cá para isso, para poder brigar junto com eles e estar junto. Vou falar de mim, que é o professor, a gente sempre conversa bastante sobre futebol, para saber aquilo que a gente pode afetar os jogos, de que maneira, de que forma. Então, não só comigo, mas com todos os companheiros, eu também vejo. Temos esse espaço que o professor dá para nós também, para a gente poder falar. Boa noite, Carpini. Eu queria tocar em assuntos na mesma seara, mas são alguns pontos específicos, mais na questão tática. Primeiro, os três zagueiros hoje, a gente reparou que, principalmente no primeiro tempo, tinha talvez uma certa falta de paciência para trabalhar um pouco a bola, e por vezes a gente viu até o Ferrarese esticando um pouco mais as jogadas. É algo que passa ainda por um ajuste, queria que você comentasse sobre isso. Ainda dentro do esquema de três zagueiros, como isso dá talvez uma liberdade para o Rames ser o Rames numa totalidade de futebol dele, o camisa 10, sem se preocupar. Obrigado. Então, uma coisa ligada à outra. E o terceiro ponto, eu fiquei na dúvida na tua primeira resposta. A mudança do esquema tático foi pela ausência do Ferreirinha ou você identificou que depois daqueles 17 dias algo precisava mudar e que nas conversas que você teve com os jogadores poderia ser uma alternativa? Bom, primeiro os três zagueiros sim, é uma adaptação, nós fizemos poucos treinos nessa formação e já adversários como foi hoje, onde eles colocam os 11 jogadores na parte defensiva, se a gente não tiver paciência de circular a bola, né, deixar o campo um pouco maior para que a gente possa encontrar os espaços e usar a capacidade que tem o Rames, o Luciano, o próprio Alisson de penetrar, seja com passe ou com uma infiltração e criar situações de gol. A tomada de decisão é do atleta, às vezes quando alonga a bola não é uma coisa trabalhada, claro que em alguns momentos pode acontecer, mas requer tempo, requer paciência e repetição. Em relação aos três zagueiros, também é uma maneira de dar um pouco mais de suporte, né? Já que nós temos um cara da capacidade do Rames, mas a gente sabe que o Alisson não faz o que o Rames faz e o Rames não faz o que o Alisson faz, né? Então a gente precisa também equilibrar isso coletivamente, os três zagueiros de certa forma equilibra. A gente está buscando uma melhor alternativa dentro daquilo que nós temos. Eu trabalhei com uma linha de 4, jogando com Ferreira, como nós fizemos na Argentina, em Córdoba. Depois uma linha de 3 também com Ferreira. E foi aí que o Ferreira se sentiu no treino e acabou ficando de fora. E eu, nos treinos, me senti mais seguro, até porque a gente vinha sofrendo um pouco, como eu falei anteriormente, com alguns erros por aquele lado onde o Ferrarese entrou e o Diego fez um equilíbrio muito, muito interessante, consistente. Não estou aqui, daqui a pouco a gente tem que tomar cuidado com as palavras, daqui a pouco vai dizer, tirou o Wellington, porque o Wellington não é. A gente via que algumas coisas não vinham saindo da maneira que nós gostaríamos e até buscando esse equilíbrio que você falou. Isso foi uma das situações que nós tentamos. E nós fizemos, sim, nessa intertemporada, e vale lembrar, não sei se vocês vão comentar depois ou não, mas é uma intertemporada com 14 atletas. Né? Então, a gente teve o tempo, mas não teve
Então, mais uma dificuldade, mas isso faz parte da minha profissão, isso faz parte de trabalhar num clube dessa grandeza, onde as repercussões de tudo elas são muito grandes, da derrota, da vitória, e a gente está muito preparado para isso, para continuar no nosso dia a dia fazendo o nosso melhor e buscando alternativas dentro das dificuldades que vão surgir no decorrer da nossa caminhada. E aí, galera, Thiago Carpini falando após a vitória do São Paulo contra o Cobressal, 2-0, uma vitória importante demais, né, do São Paulo. Demorou, mas o São Paulo conseguiu, né, furar ali a defesa. Já na reta final, o André Silva, que entrou no segundo tempo, conseguiu marcar o primeiro gol. O Caleri marcou também. Uma vitória importante do São Paulo, mesmo o time não conseguindo apresentar aquele bom futebol, mas o resultado foi importante. Hoje, o resultado era mais importante, né, do que o desempenho do time. Coletivamente, o São Paulo não está conseguindo jogar bem, né, coletivamente. Hoje conseguiu essa vitória, como eu falei, né, o resultado era muito mais importante. O Carpini ganhando um pouco mais, acho que o torcedor, né, alivia um pouco mais essa pressão, mas pelo que eu estava olhando ali nas redes sociais, muita gente pedindo fora Carpini, porque o time, apesar de ter vencido, né, o desempenho foi um pouco abaixo. A gente tem que entender também que tem essa questão, né, dos desfalques, jogadores importantes, Lucas, o Rato, o Rafinha, jogadores importantes, né, o Ferreirinha hoje, né, que não pôde jogar também. O São Paulo convivendo com esses problemas, né, no DM, vários jogadores importantes de fora, mas o importante hoje, né, foi que o time venceu 2-0, um ótimo resultado, 3 pontos. O São Paulo tinha a obrigação de vencer o Cobressal, até porque é o time mais fraco desse grupo. Então o São Paulo fez o dever de casa, venceu. Agora é trabalhar e se preparar para a sequência dos próximos jogos. A pressão para cima do Carpini, acredito que vai continuar. Se ele ganhou um pouco mais ali, né, pelo menos até no final de semana, porque se perder na estreia do Brasileiro, a coisa vai ficar feia para o lado do Carpini. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.